Cheguei ao aeroporto com as malas prontas. Minha nora pegou meu passaporte e minha passagem. Na fila. Você não vai para Portugal conosco. Vai ficar em casa cuidando das crianças. Ela queimou minha passagem. Eu não chorei. Fui ao balcão e cancelei as passagens dela que eu havia comprado com o meu cartão reserva. Quando ela fez o check-in, descobriu que eu tinha feito pior. Eu me lembro do cheiro do aeroporto naquela manhã. Café forte, perfume barato e o ar-condicionado frio demais, batendo no meu rosto cansado. Eu estava tão feliz, tão emocionada, tão ansiosa por aquela viagem que parecia um presente tardio da vida. Portugal, o país do meu pai, o lugar que eu sonhava conhecer desde menina. E finalmente eu iria ao lado do meu filho e da minha nora. Ou pelo menos, eu acreditava que iria. Meu coração ainda estava cheio de esperança quando desci do carro com minhas malas. Eu tinha passado a madrugada separando roupas, dobrando blusas, escolhendo um casaco bonito para usar na foto que eu imaginava tirar em frente à Torre de Belém. Eu sonhei. E talvez a maior crueldade da vida não seja a dor, mas quando ela chega justamente no dia em que você está sonhando. Eu estava com meu passaporte firme entre os dedos quando vi minha nora, Sabrina, andando na minha direção com aquela postura que eu já conhecia bem. Peito erguido, queixo levantado, o olhar de quem se sente dona do mundo. Ela sempre foi assim, educada na frente dos outros, grossa comigo, fria, calculista. E naquele dia, ela não fez questão de esconder nada. Quando chegou perto, arrancou meu passaporte da minha mão com a rapidez de quem rouba um doce de criança. Me dá isso aqui, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Eu travei. Sabrina, o que você está fazendo? A fila é para todos. Precisamos nos organizar. Ela riu. Um riso curto, cruel. Todos? Não, Fátima. Nem todos. Ela levantou minha passagem na altura dos olhos, balançando o papel como se fosse lixo. Você não vai para Portugal. Meu coração errou a batida. Como assim? Eu estou arrumada desde madrugada. Ela aproximou o rosto do meu e sussurrou. Você vai ficar em casa cuidando das crianças. Eu e o Mateus vamos viajar. Nós merecemos. Você não. Eu senti o mundo tremer. Senti minhas pernas fraquejarem. Senti o estômago virar. Sabrina, por favor, me devolve. Foi então que ela fez. A crueldade que nenhum ser humano espera ver ao vivo. Sabrina abriu a bolsa, tirou um isqueiro pequeno, acendeu a chama bem na minha frente e encostou no canto da minha passagem. O papel preto, o fogo subiu rápido, o cheiro amargo de queimado se espalhou, as cinzas caíram no chão e ela sorriu. Sorriu. O fogo não queimou apenas o papel, queimou a minha dignidade, queimou meu sonho. Queimou algo dentro da minha alma que eu passei 69 anos tentando preservar. A fé de que um dia minha nora me respeitaria. Eu não sei como consegui ficar em pé. Mateus, meu filho, estava a alguns passos à frente, no celular, distraído como sempre. Ele não viu. E talvez esse tenha sido o detalhe mais triste daquela manhã. Eu estava sozinha naquele momento. Completamente sozinha. Sabrina bateu as mãos como quem termina um serviço. Pronto, resolvido. Agora você pode voltar para casa. Eu segurei minhas lágrimas com toda a força que me restava. Cada célula do meu corpo queria tremer, gritar, chorar, correr, mas eu fiquei firme. E eu não sei se foi Deus ou se foi a dor que fez a minha voz sair tão calma. Eu disse, obrigada, Sabrina. Ela franziu a testa. Como é que é? Eu respirei fundo. Obrigada. Você acabou de me lembrar quem eu realmente sou. Ela riu, debochada. Uma velha sem utilidade? Eu olhei nos olhos dela, pela primeira vez na vida, e vi algo que eu nunca tinha visto. Medo. Medo do meu silêncio. Medo da minha calma. Medo daquilo que ela não entendia. A senhora perdeu a cabeça? Ela perguntou. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas cheio de algo novo. Algo que ela jamais imaginaria. Não, Sabrina. Eu acabei de recuperá-la. E então caminhei até o balcão da companhia aérea. Ela veio atrás de mim, irritada. Fátima, onde você pensa que vai? Eu virei apenas o suficiente para que ela ouvisse. Arrumar as coisas. Ela bufou. Você é ridícula. Mas eu ignorei. Pois enquanto ela queimava a passagem que achava ser minha, eu lembrava de algo que ela não sabia. Aquela não era a minha passagem. Aquela era a cópia.
Quando meu marido morreu, ele me ensinou: guarde sempre um cartão reserva e nunca deixe ninguém saber que você tem. E naquele instante, diante da humilhação mais cruel da minha vida, eu entendi por que ele tinha dito aquilo. Cheguei ao balcão. Sorri para a atendente com a educação que minha mãe me ensinou. Bom dia, querida. Eu gostaria de cancelar 3 passagens em nome de Sabrina e Matheus Almeida. A atendente digitou, verificou, confirmou. Tudo certo, senhora. Cancelamento concluído. O valor volta integralmente para o cartão de origem. Sabrina arregalou os olhos. O cartão de origem? Qual cartão? Eu virei devagar. O meu, Sabrina. O cartão reserva. Aquele que pagou toda a viagem. Ela empalideceu. Eu sorri. E então disse: você queimou a passagem errada. Mas isso ainda não era o pior. O pior estava reservado para o check-in. A coisa que realmente deixaria Sabrina de joelhos. A coisa que ela nunca, nem em seus piores sonhos, imaginaria que eu teria coragem de fazer. E quando ela descobriu, o aeroporto inteiro ouviu o grito dela. Quando terminei de cancelar as passagens de Sabrina e Matheus, senti meu corpo tremer, mas não de medo, de libertação. Uma libertação que eu não experimentava havia anos. Sabrina ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se sua mente estivesse tentando recalcular a realidade. Depois, o rosto dela mudou. A arrogância derreteu. O sorriso falso desapareceu. E emergiu algo que eu jamais tinha visto com tanta clareza. Ódio. Ódio puro, vivo e quente. Ela apertou os dentes, aproximou-se de mim e sussurrou: você se meteu com a pessoa errada. Eu respirei fundo. Calma, mais calma do que ela jamais imaginaria. Eu só devolvi o que você fez, respondi. Ela riu, mas era um riso descontrolado, de alguém que estava à beira do desequilíbrio. Você acha que cancelando uma passagem vai estragar minha viagem? Eu me viro. Eu sempre me viro. Talvez fosse verdade. Sabrina sempre teve uma habilidade assustadora de manipular para conseguir o que queria. Mas naquele dia, eu estava um passo à frente e ela ainda não sabia. Matheus finalmente percebeu que algo estava errado. Mãe, o que está acontecendo? Eu abri a boca para explicar, mas Sabrina foi mais rápida, como sempre, tentando controlar a narrativa. Seu filho, ela engasgou corrigindo. Matheus, sua mãe está fazendo escândalo. Ela cancelou nossas passagens. Ela enlouqueceu. Eu ergui o queixo. Matheus, eu apenas cancelei o que eu paguei. Ela queimou a minha passagem na sua frente. O rosto dele empalideceu. Sabrina, isso é verdade? Ela desviou o olhar. Matheus percebeu. Ele sempre foi lento quando se tratava dela, mas não burro. Por que você queimaria a passagem da minha mãe? Perguntou. Sabrina bufou. A gente precisa viajar sozinhos. Sem ela, você sabe que ela atrapalha. Ela não sabe andar em aeroporto. Não tem mais idade para isso. Senti um corte no peito. Não pelas palavras. Eu já conhecia a crueldade de Sabrina, mas porque meu filho não reagiu na hora. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Ele já tinha ouvido aquilo antes. Ele já tinha acreditado naquilo antes. Ele já tinha deixado ela humilhar-me antes. E foi aí que eu entendi. Aquilo não era sobre uma viagem. Era sobre anos de desgaste emocional. Anos em que Sabrina empurrava minha presença para longe. Anos em que Matheus permitia isso. Foi então que outra revelação apareceu diante de mim. Inesperada, cruel, mas necessária. Enquanto discutíamos, o celular de Sabrina vibrou. Ela olhou a tela rápido demais e tentou esconder. Mas eu vi o nome. Rafael. Meu coração parou por um segundo, mas minha mente acendeu como uma fogueira. Rafael. Quem era Rafael? E por que havia 3 emojis de fogo e um coração? Ela virou o celular rapidamente para baixo e continuou brigando, mas agora eu observava Sabrina com outros olhos. Havia algo escondido, muito escondido. E aquele nome não era coincidência, mas isso ficaria para depois. Por enquanto, minha missão era outra: finalizar o golpe. O golpe que ela jamais imaginaria. Sabrina, furiosa, decidiu que ainda assim faria o check-in. Queria provar que continuaria com a viagem, mesmo sem minha autorização de pagamento. Eu compro outra passagem. Eu dou um jeito. Ninguém me impede. Ela saiu marchando para o balcão como se fosse dona do aeroporto. Matheus correu atrás dela. Eu fui caminhando mais devagar,
minhas mãos ainda tremendo, mas meu coração firme. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia porque eu mesma tinha preparado. Porque Sabrina achava que podia ditar o rumo da vida dos outros, mas não percebeu que pequenas atitudes, somadas ao longo dos anos, acordaram a mulher que ela não esperava: eu. Quando chegamos ao balcão de check-in, Sabrina jogou os documentos sobre o balcão com agressividade. Eu quero fazer check-in para 2 pessoas, Mateus e eu. A atendente digitou. Digitou mais um pouco, digitou de novo, franziu a testa. Senhora, há um problema. Sabrina bufou alto. Não existe problema. É só fazer o check-in. A atendente respirou fundo. Suas passagens estão canceladas e há uma observação no sistema. Sabrina congelou. Observação? Como assim observação? A atendente virou a tela discretamente para mim, porque sabia que eu era a titular do cartão reserva. E então, Sabrina viu. Viu a frase que eu mesma pedi para colocarem quando fiz o cancelamento. Viu a frase que eu escrevi, olhando diretamente para o fogo que engolia minha passagem. Na tela estava: cancelado pela titular. Passageiro 1 e 2 não autorizados a emitir novas passagens neste voo. Sabrina arregalou os olhos. Você fez isso? Eu apenas sorri, bem devagar, como uma mulher que finalmente entendeu seu valor. Sim, Sabrina, mas isso não é o pior. Os passageiros ao redor começaram a olhar. Mateus ficou tenso. Sabrina, vamos conversar. Ela ignorou. Como você teve coragem? Eu dei um passo para frente. Você me tirou da viagem. Agora eu tirei você. Ela tremeu. Mas antes que pudesse reagir, a atendente completou. Senhora, há outro detalhe. Sabrina virou com violência. O que mais? A atendente respirou e disse: o nome da senhora está bloqueado em outros voos internacionais por tentativa de fraude de pagamento ontem à noite. O sangue de Sabrina sumiu do rosto. Eu fechei os olhos por um instante. Eu sabia o que viria depois daquilo. A máscara dela não apenas cairia, ela se esfacelaria. E Mateus, meu filho, veria a verdade inteira. No aeroporto, ali, diante de todos. No dia em que eu deveria conhecer Portugal. Mas ao invés disso, eu encontraria outra coisa. O início da minha própria vingança moral. Porque no check-in estava prestes a ser revelado o que eu tinha feito pior. O golpe que Sabrina jamais imaginaria, mas que mudaria tudo e que terminaria por destruir de vez o domínio que ela tinha sobre a minha vida. A atendente mal tinha terminado de dizer que Sabrina estava bloqueada para viagens internacionais quando o rosto dela perdeu toda a cor. A pele ficou cinzenta, os lábios tremeram. A respiração engasgou no peito. Era a primeira vez, em todos aqueles anos, que eu via Sabrina com medo. E eu vi claramente o momento exato em que a máscara dela rachou. Ela tentou disfarçar, mas sua voz saiu fina, descontrolada. Bloqueio? Que bloqueio? Eu não fiz nada. Isso é um erro. A atendente manteve a postura. Senhora, consta aqui registro de tentativa de compra internacional usando 3 cartões diferentes, todos recusados por suspeita de fraude. Eu arregalei os olhos. 3 cartões? Fraude. Mateus virou para ela confuso. Que cartões, Sabrina? Ela piscou rápido, como quem busca uma mentira urgente. Eu estava tentando comprar uma coisa para você. Um presente. Pro nosso aniversário. Mas Mateus franziu o senho. Nosso aniversário foi mês passado. A mentira desmoronou antes mesmo de ser sustentada. O desespero dela era visível. Sabrina apertou os dedos no balcão com força. Não interessa. É um erro. Eu tenho dinheiro. A atendente desviou o olhar para não se envolver mais do que devia. Mas Mateus não desviou. Ele encarava Sabrina como se estivesse vendo-a pela primeira vez na vida. Sabrina, de onde veio esse bloqueio? Ela girou o rosto para ele desesperada. Mateus, deixa isso para lá. Vamos só comprar outra passagem. A gente resolve depois. Não complica. Mas ele insistiu. Você tentou usar 3 cartões internacionais ontem? Por quê? E foi então que, pela primeira vez desde que cheguei ao aeroporto, eu vi algo no olhar dele mudar. Ele estava acordando, aos poucos. Mas estava. Sabrina respirou fundo, tentando recuperar o controle, a arma que ela sabia usar melhor do que qualquer outra, e tentou atacar a mim. Isso é culpa dela, dessa velha. Ela fez alguma coisa no sistema. Ela me sabotou.
A atendente ficou indignada. Senhora, com todo respeito, sua sogra não tem acesso a sistemas internacionais de segurança. Sabrina virou para mim com ódio puro. Você não sabe com quem está mexendo, Fátima. Eu respirei fundo. A calma dentro de mim crescia como uma muralha silenciosa. Sabrina, você mexeu com a pessoa errada primeiro. Os olhos dela queimavam de fúria. E então, aconteceu. O celular dela vibrou novamente. Vibrou 2 vezes e a tela acendeu. Mateus olhou sem querer, porque o brilho chamou atenção. E nós dois vimos a mesma notificação, o mesmo nome. Rafael, 2 mensagens novas. Sabrina virou o celular tão rápido que parecia ter levado um choque elétrico. Mas já era tarde. Mateus viu. E eu vi o coração dele quebrar em silêncio. Quem é Rafael? Ele perguntou. Sabrina travou. É só um amigo. Com coração e fogo no nome? Ele rebateu, a voz subindo de tom. Ela tentou se recompor. É brincadeira entre amigos, Mateus. Você é muito ciumento. Eu? Ciumento? Você tá falando sério? Você está trocando mensagens românticas com outro homem enquanto viaja comigo? Ela gritou. Não fala alto, Mateus. Mas o mal já estava feito. E eu senti, naquele instante, o ar mudar ao nosso redor, como acontece no momento exato em que começa uma tempestade. Sabrina começou a suar. As mãos tremiam. As pupilas dilataram. Ela estava entrando em pânico. E quando uma pessoa manipuladora entra em pânico, ela comete erros fatais. De repente, ela mudou completamente a estratégia. Largou o orgulho. Abaixou a cabeça. Fez a voz tremer. O papel de vítima. Mateus, você sabe que eu te amo. Você sabe que a gente está passando por momentos difíceis. Eu estava tentando fazer uma surpresa. Era tudo para nós dois. E então, ela fez a cena mais falsa que já vi na vida. Colocou a mão no peito como se fosse desmaiar. Eu preciso sentar. Mateus, emocionalmente confuso, deu um passo para frente. Ele ainda não sabia como se proteger dela, mas eu sabia. A atendente, que já percebia todo o jogo, apenas levantou uma sobrancelha. E enquanto Sabrina fingia fragilidade, eu notei algo que ninguém mais viu. Uma pequena passagem aérea, dobrada, amassada, saindo pela lateral da bolsa dela. Eu não deveria ver, mas vi. E quando a peguei discretamente com os dedos, tentando não chamar atenção, meu mundo virou. Porque não era uma passagem para Portugal. Era uma passagem para outro país, com data diferente, com nome diferente. 2 nomes. Sabrina Gonçalves e Rafael Moreira. Eu senti o sangue gelar. Sabrina não iria só me tirar da viagem. Ela não iria só manipular o Mateus. Ela iria viajar com o amante e deixar meu filho acreditando que era uma viagem em família. Meu coração doeu de um jeito que eu não sabia descrever. Mas meus olhos, esses se encheram de algo que eu não sentia havia anos. Força, determinação e dor transformada em racionalidade. Eu não fiz escândalo. Eu não gritei. Eu apenas coloquei o bilhete dentro da minha bolsa e respirei fundo. Eu sabia. Aquilo não era mais uma viagem cancelada. Era um casamento inteiro desmoronando. E Sabrina, aquela menina que nunca respeitou ninguém, estava mexendo com algo que jamais deveria ter tocado. A confiança de um filho. E foi então que a atendente chamou. Próximo da fila, por favor. Sabrina se recompôs, sacudindo o cabelo, respirando fundo. Eu quero comprar 2 passagens, agora. A moça digitou algo no sistema e franziu a testa quando novos dados apareceram. Senhora, tem mais uma anotação aqui. Sabrina bufou. O que agora? A atendente respirou fundo antes de ler. Consta também um alerta da companhia aérea dizendo que a senhora está proibida de embarcar enquanto não resolver uma pendência judicial aberta há 3 dias. Sabrina empalideceu. Mateus arregalou os olhos. Pendência judicial? Sabrina, o que você fez? E foi nesse instante, nesse segundo preciso, que percebi. A viagem não era apenas uma fuga. Era parte de algo maior. Algo escondido. Algo que Sabrina faria enquanto eu cuidava das crianças. Algo que envolvia outro homem fraude dinheiro. E agora, processo judicial. Eu senti o estômago arder. E soube. Eu estava entrando numa guerra muito maior do que imaginei. E Sabrina estava perdendo o controle. E quando uma manipuladora perde o controle, ela se torna perigosa. Muito perigosa. E o que eu descobriria a seguir,
iria destruir completamente a imagem dela diante de Mateus e mudar o rumo da minha vida, para sempre. O silêncio após a palavra judicial foi tão pesado que parecia ocupar o espaço inteiro do aeroporto. Os passageiros na fila atrás de nós começaram a se aproximar discretamente, fingindo que não estavam ouvindo, mas estavam. O rosto de Sabrina ficou rígido. Mateus deu um meio passo para trás. Sabrina, o que significa pendência judicial? Ela abriu a boca, mas nada saiu. Era como se a garganta dela tivesse secado de repente. A atendente, desconfortável, tentou encerrar o assunto. Eu só posso dizer que consta uma restrição. A senhora precisa procurar o Ministério da Justiça ou o fórum mais próximo. Sabrina explodiu. Você está inventando isso. Vocês todos estão contra mim. O aeroporto inteiro virou o rosto. A atendente, educada mas firme, respondeu: Senhora, ninguém está contra a senhora. É um registro oficial. Por favor, mantenha a calma. Mas era tarde demais. Sabrina já não tinha mais controle. Não sobre si, não sobre a situação, não sobre nada. E pela primeira vez, eu vi o que ela realmente era quando perdia o domínio. Uma bomba prestes a explodir. Mateus tentou se aproximar dela. Sabrina, olha para mim. Me explica. Você está sendo processada? Por quê? Ela piscava rápido, como um animal acuado. Não. Eu não fiz nada. Eu nem sabia disso. É coisa antiga. Coisa pequena. Coisa pequena? Mateus repetiu. Sabrina, fraude em cartão internacional não é coisa pequena. A palavra fraude ecoou pelo saguão. E nesse momento eu vi algo indescritível acontecer no rosto de Mateus. Aquela névoa que sempre cobria o olhar dele quando Sabrina falava se dissipou, finalmente. O amor cego que ele sentia começou a desmoronar diante da realidade. Eu permaneci em silêncio, observando, guardando forças, anotando cada comportamento dela. Eu tinha aprendido que com pessoas como Sabrina, o silêncio dói mais do que qualquer palavra, e meu silêncio estava ferindo, muito. Sabrina então decidiu jogar tudo contra mim, como se mais ninguém estivesse ali. Você e a sua inveja. Você sempre foi contra mim, desde o primeiro dia. Você fez isso, você me dedurou. Eu a encarei nos olhos, calma, profunda, e disse: Sabrina, eu não preciso fazer nada para você destruir a si mesma. Você faz isso sozinha. A frase entrou nela como faca. Ela cambaleou um pouco, mas se recompôs. Mateus, meu amor, por favor, você acredita em mim, não acredita? Era a última cartada. A voz doce, a postura frágil, os olhos marejados. Mateus a olhava com o coração rachado, mas antes que ele pudesse responder, o celular de Sabrina vibrou novamente, 3 vezes, e o nome apareceu na tela. Rafael. Sabrina tentou esconder, mas Mateus foi mais rápido. Ele pegou o celular da mão dela em um impulso involuntário, como quem reage para salvar a própria vida. Mateus, não! Ela gritou desesperada, mas ele já tinha visto, e quando desbloqueou a tela, o que estava ali partiu meu coração como mãe, mas destruiu o dele como homem. A conversa estava aberta, mensagens recentes, fotos, áudios e tudo entre ela e Rafael. Palavras íntimas, promessas, mensagens dizendo: quando a gente chegar na Itália, resolvemos tudo. A velha não vai mais atrapalhar. Estou contando os dias para viajar só nós dois. Eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. A Itália, não Portugal. O plano dela não era uma viagem em família. Era uma fuga com outro homem. E pelo contexto da conversa, parecia que ela pretendia abandonar Mateus lá. Sabrina tentou arrancar o celular da mão dele, mas Mateus deu um passo para trás. Você ia viajar com ele? Ele gritou. As pessoas ao redor se afastaram. Mateus, eu posso explicar. Ele jogou o celular no chão. Explica o quê? Que você usa meu dinheiro para viajar com outro? Que você ia me abandonar? Que você queria deixar minha mãe cuidando das crianças enquanto você fugia? Ela caiu de joelhos. Mas não por arrependimento, por medo. Não era assim. Não era assim. Ele estava destruído. E eu senti uma dor tão profunda que parecia rasgar minha alma. Porque não era apenas o escândalo. Era a confirmação. Sabrina nunca amou meu filho. Ela o usou, manipulou,
Sugaram dele tudo o que puderam. E quando decidiu fugir, queria que eu, ficasse cuidando das crianças enquanto ela corria para outro homem. Eu respirei fundo, e naquele instante eu entendi. Finalmente entendi. A viagem não era sobre mim, era sobre o plano dela. E o bloqueio judicial era apenas a superfície. Eu precisava saber. Eu precisava entender o todo. Então perguntei: Sabrina, o que você realmente foi fazer em Portugal? Ela levantou o rosto, molhado, desesperado, e pela primeira vez, sem máscaras. Eu não ia para Portugal. Mateus engoliu seco. Você ia para onde? Ela hesitou. E então, a verdade caiu como pedra, para a Itália, com ele. E foi naquele instante, naquele exato instante, que a parte mais cruel da história começou a emergir. Porque eu vi algo no fundo da bolsa dela. Uma pasta que não deveria estar ali. Uma pasta com a logo de um cartório. E o nome, Fátima Veloso. Procuração definitiva. Meu coração congelou. Eu entendi tudo. Sabrina não queria só me impedir de viajar. Ela queria me apagar, me tirar da casa, das contas, da vida e entregar o controle da minha própria existência para ela. A viagem era apenas o início. O verdadeiro plano estava naquela pasta. E eu entendi, naquele segundo. Eu estava lutando pela minha liberdade e Sabrina estava prestes a perder tudo. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar trazendo conteúdo assim, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Agora vamos continuar. O aeroporto estava em silêncio, não um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede uma revelação capaz de destruir uma família inteira. Mateus tremia, Sabrina chorava. E eu segurava aquela pasta com meu nome como se ela pesasse toneladas. Fátima Veloso, procuração definitiva. Eu encarei aquelas palavras impressas como se estivesse encarando meu próprio funeral. Sabrina, minha voz saiu baixa, amarga. Por que meu nome está aqui? Ela tentou se levantar, mas as pernas falhavam. Não é nada, não é nada. É só um papel. Você está exagerando, Fátima. Mateus a interrompeu. Você ia no cartório? Atrás da minha mãe? Para quê? Ela fechou os olhos, respirando fundo, buscando uma explicação que simplesmente não existia. Eu só queria facilitar nossa vida, Mateus. Ele gritou. Facilitar como? Tirando o controle da vida da minha mãe? A pasta pesava nas minhas mãos. Meu coração batia lento, profundo, como se tivesse descido um degrau a mais dentro de mim. Aos 69 anos, depois de uma vida inteira trabalhando honestamente, alguém tentava me apagar. Eu abri a pasta e encontrei minhas assinaturas falsificadas, formulário para transferência de imóveis, pedido de acesso às minhas contas bancárias, solicitação de controle médico e administrativo, uma minuta de interdição parcial. Meus dedos tremeram. Interdição. Sabrina não queria só me impedir de viajar. Ela queria me declarar incapaz. Queria controlar minha vida, queria controlar meu dinheiro, queria controlar minha casa, queria controlar as crianças, queria controlar tudo. Ela precisava que eu ficasse cuidando das crianças hoje, porque amanhã, talvez, elas já seriam legalmente dela. Meu peito apertou, a respiração sumiu. Mateus, eu murmurei. Ela ia me interditar. O rosto do meu filho se contraiu de um jeito que nunca esquecerei. De dor, de decepção, de horror. Ele se virou lentamente para ela. Você fez isso com a minha mãe? Sabrina começou a chorar alto. Não era tristeza, era desespero. Mateus, eu tinha que fazer algo. Ela é velha. Ela não sabe administrar nada. Ela está atrapalhando nossa vida. A frase atingiu meu peito como um tiro. Eu apertei a pasta contra mim para não desmaiar. O mundo girou. Eu, que cuidei do meu marido até o último dia. Eu, que criava meus netos com amor. Eu, que paguei a viagem inteira. De repente, era considerada um peso, um obstáculo, um problema. A segurança do aeroporto se aproximou. 2 agentes uniformizados. O tumulto já estava chamando atenção demais. Crianças choravam, casais se afastavam, gente filmava com o celular. Senhora, disse um deles educado, recebemos um aviso de possível fraude e conflito envolvendo documentos pessoais. Precisamos verificar. Sabrina ficou pálida. Eu não fiz nada. Eu sou a vítima. É essa velha maldita que está criando confusão. O agente a cortou com firmeza. Senhora,
A senhora está com posse de documentos que não pertencem a você? Ela congelou. Eu ergui a pasta. Estes documentos são meus e foram falsificados. Os agentes trocaram olhares. Precisamos ver, senhora. Eu entreguei. Eles analisaram rapidamente as assinaturas falsificadas, os formulários, a procuração, a minuta de interdição. Um deles franziu o senho. Isso é sério, muito sério. Sabrina gritou. É tudo mentira. Mentira. Ela está inventando isso para estragar minha viagem. Mas Mateus explodiu. Ah, que viagem, Sabrina! Você ia me abandonar na Europa e ainda ia roubar a vida da minha mãe. Sabrina chorava de joelhos no chão. E ali, vendo aquela cena que eu nunca pensei que veria, algo dentro de mim finalmente se moveu. Durante anos eu abaixei a cabeça, engoli humilhação, tolerei desprezo, mas naquele momento eu tive a clareza que só uma mulher madura alcança depois de ser quebrada várias vezes. Eu não tinha mais medo de Sabrina, eu tinha pena. O agente se voltou para mim. Senhora Fátima, a senhora deseja abrir uma ocorrência agora ou prefere registrar em cartório e apresentar em delegacia? Sabrina tentou se levantar. Não, ela não pode. Ela está fazendo isso por vingança. Eu a encarei. Sabrina, você tentou roubar minha vida inteira e ainda quis me chamar de vingativa? Ela abriu a boca, mas pela primeira vez, nenhuma palavra saiu. Eu virei para o agente. Eu quero registrar a ocorrência agora. Mateus baixou a cabeça, derrotado. Sabrina desabou. E naquele segundo, eu vi nos olhos dela que ela finalmente entendeu. Eu não era mais a sogra submissa. Eu era a mulher que ela não conseguiu destruir. Mas o destino, às vezes, gosta de aprofundar a ferida antes de curá-la. Quando o agente puxou Sabrina para acompanhá-lo, algo caiu da bolsa dela, um envelope. Eu me abaixei e peguei. Quando abri, senti o sangue desaparecer do meu rosto, porque dentro havia cópias autenticadas de meus documentos pessoais, minhas senhas de saúde anotadas, um esboço de assinatura minha e uma carta escrita à mão dizendo: o objetivo é assumir a casa até dezembro. Ela não pode descobrir. Meu coração congelou. Minha casa, minha última lembrança do meu marido, o lugar onde criei meu filho, o lugar onde minhas memórias viviam. E ela queria tirar isso de mim. Eu fechei o envelope com força, enquanto lágrimas silenciosas caíam no meu rosto. Sabrina, vendo minha expressão, tentou correr até mim. Não lê isso! Não lê! Não era para você ver ainda! Ainda. Aquilo doeu mais do que tudo. Sabrina não tinha terminado de me destruir. Ela estava apenas esperando o momento certo. Mas agora, o momento certo era meu. Segurei o envelope, a pasta, e disse: Sabrina, sua máscara caiu. Caiu para mim. Caiu para o meu filho. E caiu para o mundo. Ela gritou: você vai se arrepender. Eu encarei com olhos firmes. Já me arrependi a vida inteira. Agora acabou. Os agentes a levaram para a sala reservada. Mateus ficou parado, abatido, destruído. E eu senti que um novo capítulo da minha vida estava começando. Porque eu sabia. A partir dali, eu precisava agir. Precisava expor tudo. Precisava proteger minha casa. Precisava salvar meu filho. Precisava, enfim, renascer. E o que eu faria em seguida mudaria tudo. A sala reservada do aeroporto era fria. Fria como o hospital. Fria como o tribunal. Fria como a alma de alguém que tenta destruir outra pessoa lentamente. Quando entrei, vi Sabrina sentada à mesa, algemada por precaução. Sim, algemada. E pela primeira vez na vida, ela não estava maquiada pela arrogância. Ela estava nua de poder. Seus olhos estavam vermelhos, o rímel borrado, as mãos tremendo. Mas quando me viu, tentou assumir o controle novamente. Tira essa mulher daqui! Ela gritou para os agentes. Ela está me perseguindo. Ela vai me bater. Ela é perigosa. Eu apenas a observei. Pela primeira vez, não com tristeza, mas com clareza. A clareza de quem finalmente entendeu que o lobo nunca foi animal selvagem. Ele sempre foi doméstico, foi criado dentro da família. O agente mais velho respondeu: Senhora, a única pessoa aqui acusada de falsificação, fraude e tentativa de interdição é você. Sabrina arregalou os olhos. Não é interdição, é prevenção.
Essa velha não sabe nem o que é seguro de vida. Meu estômago travou. Seguro de vida. A palavra ficou suspensa no ar. E eu soube que havia outra camada naquilo tudo. O agente se sentou, abriu uma pasta preta e disse: precisamos esclarecer alguns pontos sobre suas atividades financeiras nas últimas semanas. Sabrina tentou rir. Atividades? Eu sou só uma dona de casa. O agente virou a primeira página, e então eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. O nome Rafael Moreira, o mesmo da passagem clandestina, aparecendo ao lado do dela em uma investigação preliminar. Meu coração disparou. O agente explicou. Recebemos um aviso do Ministério da Justiça sobre movimentações suspeitas envolvendo o nome dele e... Ele apontou para Sabrina. O seu. Sabrina engasgou. Eu não conheço ele. Eu só falei com ele ontem. É tudo coincidência. Coincidência. O agente continuou. Há registros de tentativas de compra de passagem para a Itália realizadas por vocês dois, no mesmo minuto, com cartões diferentes. E também há denúncias envolvendo golpes do tipo transferência de bens por incapacidade. Eu fechei a mão com força. Era isso, o tempo todo. Sabrina não queria só a minha casa. Ela queria tudo o que vinha depois da minha casa. Meus bens, minhas heranças, minhas contas e talvez meu seguro de vida. Meu corpo começou a tremer. Aos 69 anos, eu estava nas mãos de alguém que já tinha planejado até o dia da minha morte emocional, talvez até física. Mateus entrou na sala atrás de mim. Ele parecia mais velho, mais cansado, como se tivesse envelhecido 10 anos nas últimas 2 horas. Quando viu Sabrina algemada, ele passou a mão no rosto. O que você fez com a nossa família? Ela tentou se levantar. As algemas bateram na mesa. Mateus, eu fiz isso por nós. Por nós. Você não entende. A sua mãe desperdiça tudo. Ela não sabe administrar nada. Ela não sabe lidar com dinheiro. Ele a interrompeu. Ela comprou nossa viagem, com o cartão dela. E você queimou a passagem dela. Sabrina estremeceu. Ele continuou. Você ia viajar com outro homem. E agora? Queria interditar minha mãe legalmente. A palavra interditar ecoou pela sala. Eu respirei fundo, mas a dor ficou presa no peito. Sabrina baixou o rosto, exausta. Você não entende. Eu precisava garantir nosso futuro. Nosso ou o seu? Mateus perguntou. Silêncio. O tipo de silêncio que revela. O agente voltou-se para mim. Senhora Fátima, gostaria de registrar agora uma queixa formal? Podemos chamar um delegado de prontidão. Eu não respondi imediatamente, porque naquele instante aconteceu algo que mudou tudo. Meu celular tocou. Um número desconhecido. O agente permitiu que eu atendesse. Eu tremia quando encostei o telefone na orelha. Alô? Uma voz masculina, séria, respondeu. Senhora Fátima, sou o delegado responsável pela notificação internacional ligada ao nome da senhora. Meu coração parou. Delegado? Do quê? Exatamente? Ele respira fundo. Senhora, temos informações de que alguém tentou abrir 2 contas internacionais em seu nome nos últimos dias. Meu estômago gelou. Em meu nome? Sim, senhora. Com documentos digitalizados seus e assinaturas falsificadas. Eu olhei para Sabrina. Vi o pânico crescer. A voz continuou. E a tentativa foi feita por um casal, ou melhor, por um homem e uma mulher. Os nomes estão aqui. Eu engoli seco. Quais nomes? A resposta veio como um tiro. Sabrina Gonçalves e Rafael Moreira. Meus joelhos fraquejaram. A sala girou. O mundo desabou num instante. A viagem não era fuga, não era aventura, não era traição simples. Era golpe. Golpe estruturado, golpe internacional. E eu era o alvo final. Eu. A avó que cuidava das crianças. A sogra que pagava viagens, a mulher que confiou demais. A voz no telefone perguntou: Senhora, a senhora está em segurança? Eu respirei fundo. Olhei para Sabrina algemada, para Mateus devastado, para os agentes atentos. E respondi: Sim, agora, sim. Quando desliguei, eu sabia. A minha vida tinha mudado para sempre. E Sabrina percebeu que perdeu tudo. Ela começou a gritar. Não foi assim. Eu fui enganada. Não era para dar errado. Ele prometeu.
mas já era tarde. Os agentes se levantaram. Senhora Sabrina, a senhora virá conosco. Ela arregalou os olhos. Não, não! Mateus, ajuda! Ele se virou de costas, pela primeira vez na vida, e ela entendeu o que perdeu. Um agente se aproximou de mim. Senhora Fátima, a senhora deseja acompanhá-los para prestar depoimento formal ou prefere ir amanhã? Eu respirei profundamente. Eu queria chorar, queria desmaiar, queria fugir, mas eu aprendi algo naquele dia. Quando tentam apagar uma mulher madura, Deus dá a ela o dom de renascer mais forte. Ergui o rosto. Eu vou agora. Quero terminar isso hoje. Mateus segurou meu braço. Mãe, me perdoa por tudo. Eu falhei com a senhora. Eu o abracei. Nós dois falhamos, meu filho. Mas hoje, nós acordamos. E no fundo da sala, enquanto Sabrina era levada, eu senti algo profundo. Algo que eu não sentia há décadas. Coragem. E eu sabia. O próximo passo seria minha virada, meu renascimento, minha revanche moral. A delegacia do aeroporto parecia menor do que realmente era. Talvez fosse a sensação de que o ar ali dentro era pesado, denso, como se cada parede estivesse impregnada da dor das pessoas que passaram por aquelas cadeiras duras. Enquanto eu caminhava com Mateus ao meu lado, senti o peso da idade cair sobre meus ombros. Mas não como fraqueza, era como armadura. Eu tinha resistido a uma humilhação pública. Eu tinha resistido a uma tentativa de golpe. Eu tinha resistido à dor de ver meu filho despedaçado. E agora eu resistiria à verdade, mesmo que ela doesse. Sabrina estava sendo interrogada em uma sala ao lado. A porta fechada, as vozes elevadas, o som abafado de desespero. Ela estava perdendo o controle, mas eu não. Eu estava mais firme do que nunca. Um investigador, alto, sério, olhar de quem viu muita coisa na vida, me chamou. Senhora Fátima, por aqui, por favor. Sentei-me numa cadeira metálica. Mateus sentou ao meu lado, com as mãos entrelaçadas, o rosto cheio de culpa. Eu toquei a mão dele. Meu filho, o erro não é seu. O erro dela não é culpa nossa. Crueldade não nasce dentro da gente. Nasce dentro de quem não sabe amar. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu deixei ela te humilhar por anos, mãe. Eu vi tudo e fiquei quieto. Meu coração doeu mais do que qualquer coisa Sabrina tivesse feito. Você ficou quieto porque amava. E quando a gente ama errado, a gente se perde. Ele desabou num choro silencioso. Eu apertei sua mão. Agora, nós vamos nos encontrar. O investigador abriu uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Senhora Fátima, antes de falarmos do conteúdo que encontramos com a Sabrina, preciso lhe mostrar algo referente ao nome dela e ao nome de um terceiro envolvido. Eu engoli seco. Eu sabia exatamente qual nome viria. Rafael? Perguntei. O investigador levantou os olhos, impressionado. A senhora sabe? Não tudo, mas sei que ele está envolvido. O investigador confirmou com a cabeça. Ele está, e muito. Ele abriu a pasta, e ali estavam documentos, relatórios, prints de conversas, registros de movimentações financeiras, todos com o nome Rafael Moreira e logo abaixo Sabrina Gonçalves. Meu estômago revirou. Ele continuou. Os dois fazem parte de um golpe conhecido como golpe da interdição. Eles escolhem uma pessoa idosa com bens e tentam, por meios falsos, assumir o controle do patrimônio dela. Eu tremi. Mateus cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, eles estavam tentando fazer isso com a minha mãe? O investigador abriu outra página. Aqui está a minuta de interdição que encontramos na bolsa da sua esposa. Ela tentaria declarar que a senhora estava incapaz de viajar sozinha, incapaz de administrar bens, incapaz de responder por si mesma. Eu senti uma fisgada no peito. Incapaz. Aos 69 anos, depois de trabalhar a vida inteira, criar meu filho, pagar minhas contas, colocar comida na mesa, alguém quis me apagar com uma assinatura. Eu inspirei devagar, tentando manter a calma. Eles também estavam abrindo contas com seu nome. O investigador continuou. Para desviar valores, inclusive um possível seguro de vida deixado por seu falecido marido. Eu fechei os olhos. Meu marido. O homem que me amou por toda uma vida. O homem com quem construí uma casa, sonhos, memórias. Saber que alguém estava usando o nome dele doeu de um jeito que nem sei descrever. O investigador então pressionou um botão no computador. Há outra coisa, senhora Fátima. Algo que encontramos no celular da Sabrina. Eu travei. Mateus segurou meu braço. O que é?
O investigador aproximou o notebook. Um áudio, gravado há 3 dias. Meus pelos do braço se arrepiaram. Um áudio? De quem? De Sabrina, enviado para Rafael. Meu coração acelerou. Ele apertou o play. E então, a voz dela preencheu a sala. A voz da mulher que tentou destruir a minha vida. Rafa, eu já falei que a velha não vai resistir muito tempo sozinha. Ela vive cansada, toma remédios, quase não sai de casa. Se a gente conseguir a interdição, tudo cai no meu nome e depois passo para você. É só esperar. O Matheus nem vai perceber. Ele é fácil de manipular. A viagem vai ser o momento perfeito. Quando voltarmos, ela já vai estar emocionalmente frágil. É a hora de entrar com o pedido. Confia. Eu não chorei, eu não gritei, eu não desmoronei. Eu apenas senti um silêncio dentro de mim. Um silêncio tão profundo que parecia o som do meu coração se transformando. Matheus chorava em silêncio ao meu lado. Ela disse isso, da própria sogra, da pessoa que cuidou dos nossos filhos. Eu toquei o rosto dele com carinho. Meu filho, o mal não nasce de uma vez. Ele cresce em quem alimenta. O investigador guardou os papéis. Senhora Fátima, a partir deste momento, a senhora tem proteção jurídica total. Nenhuma procuração, nenhuma tentativa de interdição e nenhuma transferência será validada sem a sua presença física. E a Sabrina será detida para interrogatório estendido. Ele fez uma pausa. E uma última coisa, Rafael está sendo procurado internacionalmente. Meu sangue gelou. Procurado? Sim, ele desapareceu há meses. E usa mulheres vulneráveis para lavar dinheiro e assumir patrimônios. Sabrina estava completamente envolvida. Eu respirei fundo. Meu mundo estava mudando diante dos meus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. O investigador fez um gesto gentil. Senhora Fátima, a senhora gostaria de ver sua nora agora? Para testemunho ou encerramento de depoimento? Eu levantei o rosto e, com uma força que não sei de onde veio, respondi. Quero sim. Eu vou olhar para ela uma última vez, mas não como vítima, como alguém que voltou a viver. Matheus enxugou os olhos. Eu vou com você, mãe. E juntos, entramos na sala onde Sabrina aguardava. E ali, uma nova versão de mim surgiu. Uma mulher que ninguém apagaria novamente. A porta da sala de contenção se abriu com um estalo metálico. O vento do corredor bateu no meu rosto, trazendo consigo o cheiro frio de ar-condicionado e o eco distante dos anúncios do aeroporto. Mas, dentro daquela sala, parecia outro mundo. Sabrina estava sentada, com as mãos algemadas à frente do corpo, os cabelos desgrenhados, o rosto inchado de choro. A maquiagem borrada deixava rastros escuros ao redor dos olhos, como se o mal que ela carregava finalmente estivesse visível por fora. Quando me viu, ela congelou. E então, como quem tentou recuperar uma identidade que não existia mais, levantou ligeiramente o queixo. Você veio para me humilhar de novo, velha? A voz saiu rouca. Ou veio fingir que é a boa samaritana enquanto destrói meu casamento? Eu caminhei até a cadeira em frente a ela e sentei. A mesa era pequena, estreita, e a distância entre nós parecia um abismo. Respirei fundo. Sabrina. Minha voz saiu serena, quase suave. Eu vim encerrar o que você começou. Ela riu, um riso nervoso, debochado, quebrado. Ah, claro, a Santa Fátima, a avó perfeita, a mãe exemplar, a velhinha que ninguém entende. Mas sabe quem eu vejo? Uma mulher fraca, dependente, sozinha, e que vive de migalhas emocionais. Matheus, atrás de mim, deu um passo à frente. Sabrina, chega! Ela ignorou. Você acha que ganhou porque me fez passar vergonha no aeroporto? Você não ganhou nada. Você é nada. Eu continuei olhando para ela, calma, firme, inabalável. E foi isso que a destruiu. Porque manipuladores enlouquecem quando percebem que perderam o poder. Sabrina, eu disse devagar. Eu sei de tudo, ela piscou. Tudo. O quê? Inclinei-me um pouco para a frente. Da viagem para a Itália, do Rafael, das contas internacionais, das assinaturas falsificadas, da interdição, do seguro. Ela empalideceu. O pânico apareceu como uma raiva que se transformava em medo. Você não sabe de nada, ela gritou. O Rafael me enganou. Ele que planejou tudo. Matheus explodiu. Então admite que você planejou algo. Ela travou, engoliu seco. Olhou de um para o outro, como se buscasse uma saída numa sala que só tinha paredes. E então, a máscara final rachou.
Ela começou a chorar. Mas não o choro comum. Era um choro histérico, descontrolado, com soluços altos e respiração falha. Eu não queria fazer isso com vocês. Eu só queria uma vida melhor. Eu só queria dinheiro, estabilidade, segurança. Eu perguntei: e destruir minha vida te daria isso? Ela gritou: sim, você é um peso. Você atrapalha tudo, Fátima. Você atrapalha meu casamento, atrapalha as crianças, atrapalha a casa. Você nunca devia ter se metido. Nunca. Mateus ficou rígido. Eu senti a dor dele. Foi então que algo dentro de mim simplesmente clicou. A voz que saía da boca dela não era de arrependimento. Era de ódio. Ódio por eu existir. Ódio por eu resistir. Ódio por eu não ter morrido emocionalmente como ela queria. E eu percebi. Ela não queria apenas meus bens. Ela queria minha ausência. Ela queria meu silêncio. Ela queria meu apagamento. Foi aí que decidi. Eu iria até o fim, mas com elegância, com justiça, com inteligência. Com a força de uma mulher que viveu o suficiente para conhecer cada golpe da vida e aprender com eles. Sabrina, eu disse calmamente, você perdeu. Ela ergueu o rosto, ainda chorando, mas com raiva crescente. Eu não perdi. Eu vou sair dessa. Eu sempre saio. O Rafael vai me ajudar. Ele disse que o investigador abriu a porta naquele momento, interrompendo. Senhora Sabrina, o Rafael não vai ajudar a senhora. Ela congelou. Como assim? O investigador colocou um tablet sobre a mesa. Na tela havia uma manchete internacional. Rafael Moreira é preso em Milão após tentar embarcar com documentos falsos. Sabrina soltou um som estranho, um misto de engasgo e desespero. O investigador falou. Ele foi preso há 2 horas e ele já está colaborando com a polícia italiana. O chão desapareceu para ela. Não, não, não! Ele prometeu! Ele prometeu que não ia deixar eu me ferrar! O investigador foi direto. Ele entregou o nome da senhora. Ela começou a se debater. Chorava, gritava, puxava as próprias roupas. Não, não faz isso comigo. Ele disse que me amava, que eu ia ficar rica, que a velha não ia durar muito. A frase ecoou pela sala como um tiro. Mateus ficou paralisado. Eu senti um frio na espinha. A velha não ia durar muito. O investigador tomou nota. Sabrina tentou se explicar, desesperada. Era só um jeito de falar. A Fátima é doente. Ela usa remédios. Era questão de tempo. Mateus perdeu o controle. Como você teve coragem de falar isso da minha mãe? A agente entrou e segurou o ombro dele, tentando acalmá-lo. Eu respirei fundo. E com uma serenidade que nem eu sabia que tinha, disse: Sabrina, você perdeu o Rafael, perdeu o Mateus, perdeu as crianças, perdeu a viagem, perdeu o golpe e agora vai perder sua liberdade. Ela começou a soluçar alto. Não, por favor, eu não posso ser presa, eu não posso, o investigador falou. A senhora vai responder por fraude documental, falsificação, tentativa de estelionato, associação criminosa e tentativa de interdição ilegal. E talvez por tentativa de homicídio indireto. Sabrina empalideceu tanto que parecia desmaiar. Eu não quis matar ninguém. Eu a encarei. Não quis, mas planejou minha incapacidade. E incapacidade, Sabrina, é uma forma lenta de matar. Ela fechou os olhos, desabou, e eu senti, não alegria, não vingança, mas libertação. Quando saí da sala, o corredor parecia mais claro. Mateus caminhou ao meu lado, destruído, mas consciente. Mãe, eu juro, nunca mais vou deixar alguém fazer isso com você. Eu toquei o rosto dele. Agora você acordou, meu filho. Agora nós 2 acordamos. Ele chorou novamente. O que a gente faz agora? Eu respirei fundo e respondi. Agora, eu faço o que deveria ter feito há anos. O quê? Ele me olhou e eu disse, confuso, tomar de volta a minha vida. E ali, naquele corredor, quando saí da delegacia do aeroporto, senti o ar bater no meu rosto com um frescor que não sentia havia anos. Era a primeira vez em muito tempo que eu respirava, sem medo. Mas também era a primeira vez que eu entendia a dimensão do que estava enfrentando. Sabrina não era apenas uma nora manipuladora. Era parte de algo muito maior. E eu sabia, naquele instante, que se eu não assumisse o controle agora,
Eu poderia perder tudo o que construí em uma vida inteira. Mateus caminhava ao meu lado, calado, como se tivesse deixado um pedaço da alma naquela sala. Ele finalmente enxergava a verdade, mas enxergar é diferente de aceitar. A dor dele era visível, era profunda, era de quem perdeu a mulher que achava conhecer e descobriu que ela nunca existiu. Quando entramos no táxi, ele segurou minha mão. Mãe, eu estou com vergonha. Olhei para ele com ternura. Vergonha de quê, meu filho? Ele engoliu seco. De ter deixado ela destruir você. De ter deixado ela me cegar. De ter sido tão fraco. Apertei sua mão com força. Você foi enganado. E todos nós já amamos errado alguma vez. Ele chorou em silêncio. Eu acariciei seu rosto. Agora você acordou. E isso basta. Chegamos à minha casa. Minha casa. Aquela que Sabrina planejava tomar. Aquela que ela queria colocar no nome dela. Aquela onde meu marido viveu, amou, trabalhou e me prometeu proteção. Quando entrei, senti o cheiro familiar das minhas plantas, do meu café, das minhas lembranças. E foi ali que decidi. Eu não iria apenas me defender. Eu iria lutar. Lutar com dignidade. Lutar com inteligência. Lutar pela minha história. Liguei imediatamente para a advogada indicada pela delegacia, doutora Helena, especialista em crimes patrimoniais e familiares. Ela chegou em menos de uma hora. Uma mulher de postura firme, expressão séria e olhar que enxergava além das palavras. Sentou-se à minha frente na mesa da sala. Senhora Fátima, vamos começar pela parte mais urgente. Proteger legalmente tudo o que é seu. Assenti com a cabeça. Ela abriu uma pasta e começou a listar. Pedido de bloqueio de qualquer tentativa de interdição. Proteção patrimonial automática. Bloqueio de transferência de bens. Garantia de que nenhum documento em meu nome possa ser usado sem minha assinatura física. Registro de que minhas assinaturas foram falsificadas. Pedido oficial para localizar movimentações financeiras feitas em meu CPF. Eu quase chorei. Por anos, Sabrina me fez acreditar que eu era fraca, que eu não entendia nada, que eu era um peso, mas ali, vendo todos aqueles documentos e proteções, eu percebi. Eu era mais forte do que imaginava. Eu só precisava de orientação. Doutora Helena, então, abriu outra pasta. Agora vamos ao mais delicado e ao mais importante. Eu respirei fundo. O que é? Ela empurrou um envelope para mim. Encontramos isso nos arquivos públicos. Era de seu marido. Minhas mãos tremeram. Do meu Antônio? Ela assentiu. Ele deixou um documento registrado, talvez porque já desconfiava de algo, ou porque queria garantir sua segurança no futuro. O envelope estava amarelado, com o nome dele na capa. Eu passei o dedo sobre a caligrafia. Era a letra dele. A letra firme, bonita, que ele usava para escrever cartões no Natal, bilhetes de aniversário, listas de compras. Abri o envelope. Dentro havia uma escritura retificada da casa, um documento de usufruto vitalício em meu nome, um registro de proteção patrimonial assinado por ele e uma carta. Meu coração falhou quando vi a carta dobrada. Eu a abri com mãos tremendo. A letra dele encheu meus olhos. Fátima, meu amor. Se você está lendo isso, é porque o tempo passou e eu já não estou aí para cuidar de você como prometi. Mas deixei preparado tudo o que pude para que ninguém nunca tire de você o que construímos juntos. Meus olhos arderam. Continuei lendo, com lágrimas silenciosas caindo na carta. Você é forte, mais forte do que pensa. E quando alguém tentar te ferir, lembre-se, família não é quem nasce do seu sangue. É quem honra o seu nome. Eu fechei a carta contra o peito e chorei como não chorava desde a morte dele. Mateus colocou a mão no meu ombro. Mãe, ele sabia. Ele sabia que um dia alguém ia tentar. Engoli o choro. E ele me protegeu, mesmo depois de partir. Doutora Helena limpou discretamente os olhos. Seu marido garantiu que nada poderia ser tirado da senhora. E agora nós vamos reforçar tudo isso juridicamente. Sabrina não terá chance. Respirei fundo. Era a primeira vez que alguém falava aquilo em voz alta. Sabrina não teria chance. Aquela frase reacendeu algo dentro de mim. Força. Raiz. Identidade. A advogada então abriu a última parte da pasta. Agora, senhora Fátima, vamos falar sobre o Rafael.
O nome fez meu corpo inteiro endurecer. Ele não escolheu a senhora por acaso, ela explicou. Mulheres maduras, com bens, que têm filhos emocionalmente vulneráveis, são o alvo perfeito para esse tipo de golpe. Eu cerrei os punhos. Mateus recuou a respiração, como se tivesse levado um choque. E Sabrina? Perguntou ele em voz baixa. A advogada respondeu com cautela. Sabrina foi usada, mas também foi cúmplice ativa. Ela sabia o que estava fazendo. E pelo teor das conversas, sabia há meses. Mateus cobriu o rosto. Meu Deus, eu dormia com um monstro e não sabia. Eu toquei no ombro dele. Agora você sabe, meu filho. E saber é sempre o primeiro passo da liberdade. Doutora Helena então me olhou nos olhos. Senhora Fátima, agora precisamos discutir sua decisão mais importante. Qual é? Ela sorriu. A senhora quer apenas se proteger ou quer justiça? Eu inspirei profundamente, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu respondi com a voz firme, cheia de dignidade, cheia da força que meu marido sabia que eu tinha. Doutora Helena, eu quero justiça. E ela sorriu. Um sorriso que dizia, então agora começa a sua vitória. Depois que doutora Helena guardou a carta deixada pelo meu marido, a sala ficou mergulhada em um silêncio espesso. Era como se aquele envelope antigo tivesse aberto não só um documento, mas uma porta. Uma porta que revelava o quanto eu tinha sido protegida por alguém que já não estava aqui. Mateus ainda chorava ao meu lado. Eu senti, naquele momento, que estava segurando meu filho de volta dos braços do abismo emocional onde Sabrina o jogara durante anos. Doutora Helena cruzou as mãos sobre a mesa. Agora, dona Fátima, preciso lhe mostrar algo que encontramos no celular da Sabrina. Algo bem mais grave do que tudo o que já vimos. Meu coração disparou. Mais grave? Perguntei. Ela assentiu. Muito mais. Abriu uma pasta de documentos impressos, organizados, marcados, destacados com anotações, e puxou de dentro dela um arquivo em especial. Isso aqui foi recuperado pela perícia digital do aeroporto. São mensagens deletadas que conseguimos recuperar parcialmente entre Sabrina e Rafael. Mateus engoliu seco. Eu segurei firme na mesa. Ela colocou o documento na minha frente. E quando eu li, senti o chão desaparecer. As mensagens diziam: Rafael, a interdição tem que ser antes do fim do mês. Ela tá velha e fraca. Não vai resistir ao estresse. Sabrina, eu sei. Tô dando remédio pra ela dormir pesado. Logo ela parece incapaz. O Mateus é tapado, nem percebe. Meu coração parou. Remédio? Remédio pra eu dormir pesado? Meu corpo inteiro gelou. Eu olhei para Mateus. Ele estava branco feito papel. Mãe, você tomou alguma coisa que a Sabrina te deu? E foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Um flash. Lembrei de momentos. Momentos que eu antes achava ser só cansaço. Dias em que eu apagava no sofá sem saber por quê. Noites em que não lembrava de ter ido para a cama. Café que ela trazia, por gentileza. Chás de erva boa para dormir que ela insistia que eu tomasse. Toneladas de sono que não faziam sentido. Meu coração batia forte demais. Mateus, ela me drogou. Ele passou as mãos na cabeça, desesperado. Meu Deus, ela tentou te deixar incapacitada de propósito, para usar isso. Ele apontou para a pasta da interdição. Doutora Helena completou. Exatamente. Esse tipo de substância, ela mostrou o relatório, causa sonolência profunda, confusão mental, lapsos de memória e, em uso contínuo, pode simular sintomas de incapacidade cognitiva. Eu senti náuseas. Sabrina não queria apenas controlar meus bens. Ela queria destruir minha mente, para me apresentar à justiça como incapaz, para assumir tudo e continuar vivendo com Rafael às custas da minha vida. Fiquei em silêncio. A dor era imensa, mas ainda maior era a sensação de que algo em mim tinha despertado definitivamente. Doutora Helena, minha voz saiu firme. O que acontece agora? Ela abriu outra folha. Agora entra o Ministério da Justiça. Mateus arregalou os olhos. O Ministério? Sim. Quando um golpe envolve idosos, patrimônio e movimentações internacionais, automaticamente vira caso federal. E por causa do envolvimento do Rafael, que já foi preso na Itália, a investigação passa a ter alcance internacional. Meu coração batia com força. Ela continuou.
Dona Fátima, sua nora não está mais apenas respondendo por falsificação. Ela está envolvida em crime organizado internacional. E com essa nova descoberta, apontou para as mensagens. Nós também podemos abrir acusação por envenenamento progressivo. Mateus bateu a mão na mesa. Ela tem que ser presa. Presa por anos. Ela quase matou a minha mãe. Doutora Helena levantou uma mão, calma. E será, mas precisamos agir com estratégia. A senhora, ela olhou para mim, é a peça central agora. Eu senti um frio correr pela espinha. Eu? Sim, a senhora será a denunciadora principal, a vítima primária, a fonte mais forte de prova viva. Sem a senhora, o caso se enfraquece. Eu inspirei fundo. Eu sabia que estava chegando a hora em que eu precisava decidir se seria a mulher que quase perdeu tudo ou a mulher que recuperou tudo. Fechei os olhos por um segundo e senti o cheiro do café que meu marido preparava todo domingo, o perfume da nossa casa, o som da voz dele dizendo: família é quem te protege, não quem te usa. Abri os olhos e respondi: eu vou até o fim. A advogada sorriu. É isso que eu precisava ouvir. Ela então puxou um documento final. E para que Sabrina realmente perca tudo, inclusive o contato com seus netos, preciso lhe mostrar a última prova que encontramos. Meu coração acelerou. A última? Ela assentiu. Essa aqui foi recuperada dos e-mails de Sabrina. E, me perdoe por mostrar, mas é necessária. Ela colocou uma impressão diante de mim. E lá estava, um e-mail, de Sabrina, para Rafael, com o título: depois que ela morrer, a casa é nossa. Eu levei a mão ao peito. Mateus ficou em choque absoluto. A mensagem era curta, cruel, direta. A velha tá fraca. A interdição vai sair. Depois disso é só esperar. A gente vende a casa rápido. Eu e você começamos do zero em Florença, com o dinheiro dela. Eu fechei os olhos. Uma lágrima escorreu. Mas eu não estava chorando de tristeza. Eu estava chorando de libertação, porque finalmente eu enxergava. Não era sobre bens, não era sobre viagens, não era sobre brigas familiares, era sobre sobrevivência. Eu só estava viva porque Deus não permitiu que o plano dela chegasse ao fim. E agora? Sabrina enfrentaria a justiça, a verdadeira, a que não se compra, a que não se manipula, a que não se engana. Doutora Helena, eu disse, o que fazemos agora? Ela juntou os documentos com calma, precisão cirúrgica, e falou: agora, Dona Fátima, nós vamos destruir a Sabrina legalmente, com elegância, com provas, com dignidade, e sem que a senhora precise sujar as mãos. Ela respirou fundo. E amanhã? Começamos o processo, eu assenti. Mateus enxugou o rosto, decidido. E juntos, tomamos a decisão que mudaria nossas vidas. Amanhã, Sabrina seria exposta publicamente diante da lei. E seria apenas o começo da minha revanche moral. O sol da manhã atravessava as cortinas da minha sala quando acordei no dia seguinte. Dormira pouco, mas profundamente. Pela primeira vez em meses, sem aquele peso estranho nos ombros, sem aquela sonolência forçada que Sabrina me dava, sem aquele cansaço que eu achava ser da idade. Não era idade, era veneno emocional, era veneno físico. E agora, eu estava livre. Preparei meu café, sentei à mesa onde tantas decisões importantes da minha vida aconteceram. E naquele instante, senti meu marido ali comigo. Como se dissesse: vai, Fátima, agora é você. E fui. Às 9 da manhã, eu, Mateus e doutora Helena entramos no fórum. O Ministério da Justiça estava presente, policiais federais também, representantes da companhia aérea, da perícia digital e até assistentes sociais. Era maior do que eu imaginava, muito maior. Quando chegamos à sala de audiência, Sabrina já estava lá, sem maquiagem, com roupa bege de detida, magra, olhar perdido. Ela tentou se levantar ao me ver. Fátima, por favor, eu não sou má, eu me perdi, eu só queria uma vida melhor. Eu não disse nada, porque há momentos da vida em que o silêncio é a maior resposta. Mateus, ao meu lado, manteve a cabeça erguida. Ele estava firme. E eu sabia que isso custava caro ao coração dele. A juíza entrou na sala, séria, direta. Enxergava tudo com precisão. Vamos começar. E então, um por um, os fatos foram apresentados. As passagens para a Itália, as conversas recuperadas, as ligações, a tentativa de falsificação,
a minuta de interdição, o e-mail sobre depois que ela morrer, as transferências suspeitas, a droga usada para me incapacitar aos poucos, o envolvimento com Rafael, o golpe internacional. Cada palavra era uma pedra pesada caindo no silêncio da sala. Sabrina, ao ouvir o áudio dela mesma dizendo que eu não ia durar muito, desabou. Não fui eu, foi ele. O Rafael me manipulou. Eu não queria matar ninguém. Eu juro, eu juro! A juíza levantou a mão. Pare. A senhora não está chorando pelo que fez. Está chorando porque foi pega. Sabrina engasgou no próprio choro e eu senti, não pena, não ódio. Senti distância. A distância emocional que nasce quando o coração entende que alguém nunca pertenceu à nossa vida. A juíza então me chamou. Senhora Fátima, a senhora deseja dizer algo? Respirei fundo. Levantei-me devagar. E pela primeira vez em toda a história, falei como mulher inteira. Inteira de dor, inteira de dignidade. Meritíssima, eu não venho aqui pedir vingança. Eu venho pedir proteção. Porque por meses eu fui humilhada dentro da minha própria casa, porque tentaram tomar minha vida, minha mente e minha história como se eu não valesse nada, porque tentaram transformar minha idade em desculpa para me roubar. Mas hoje, eu estou aqui para dizer que mulher velha não é descartável. Mulher velha é raiz. E raiz não se arranca. Mateus chorava. Sabrina soluçava. A juíza apenas acenou com um leve movimento de respeito. Eu me sentei. E ali percebi que minha voz tinha voltado ao mundo. Após horas, quando todas as provas foram apresentadas, a juíza deu o parecer. Sabrina seria detida preventivamente por risco de fuga. Responderia por tentativa de estelionato, associação criminosa internacional, envenenamento progressivo, falsificação de documento, tentativa de interdição fraudulenta, e colocação de idosa em situação de risco. Além disso, perderia o direito de visitar meus netos, perderia qualquer direito sobre meus bens e ficaria proibida de se aproximar de mim e de Mateus por 5 anos. Sabrina desabou no chão. Por favor, meu filho, Mateus, não deixa levarem meu filho. Mateus virou de costas e aquela imagem foi a exata representação de uma vida inteira de mentiras desmoronando. Quando tudo terminou, saímos do fórum sob o sol da tarde. Eu respirei profundamente. Era o fim. E era o começo. Mateus me abraçou tão forte que eu senti o coração dele batendo contra meu peito. Mãe, obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por sobreviver. Obrigado por me ensinar o que é amor verdadeiro. Eu acariciei o rosto dele. O amor verdadeiro, meu filho, não precisa de gritos. Ele precisa de coragem. Voltamos para casa juntos. A casa estava silenciosa, mas não vazia. O silêncio agora era de paz, não de medo. Mateus preparou café. Eu arrumei as plantas. Pela primeira vez, conversamos como mãe e filho adultos. Ele então disse: Mãe, eu quero mudar tudo. Quero cuidar da senhora. Quero reconstruir nossa família. Quero ser o homem que o pai gostaria que eu fosse. Eu sorri. E você já está sendo, ele chorou. E eu também. Mas eram lágrimas de renascimento, de cura, de libertação. À noite, antes de dormir, abri a carta do meu marido mais uma vez e senti como se ele estivesse sentado ao meu lado. As últimas palavras dele ecoaram em mim. Família é quem honra sua existência. Fechei os olhos e entendi. Eu não perdi nada. Eu me reencontrei. Eu renasci. Eu sobrevivi. Eu venci. E agora, eu sei exatamente quem sou. Sou Fátima. Tenho 69 anos e ninguém nunca mais vai tentar me apagar. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história tão intensa. De coração, obrigada por cada minuto da sua atenção. Se você gostou, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas como esta. Sua presença faz tudo valer a pena. Nos vemos na próxima história.